Professor Mário, sem sombra de dúvidas da fala de vocês, me parece que uma habilidade essencial para o advogado criminalista hoje é pensar nesses desdobramentos de mídia, certo? Certamente a gente precisa passar por isso e essa é uma preocupação, uma formação, um aconselhamento que esse advogado criminalista terá que desenvolver. O senhor consegue listar para a gente ou pensar assim, em outras habilidades que hoje são essenciais ao criminalista que atua nessa era e com essas complexidades que nós temos hoje de envolvimento de internet, mídia? Quais habilidades o senhor entende que seriam essenciais ao advogado criminalista? Para além da técnica, para além do conhecimento exaustivo dos autos, trabalhar de forma estratégica é absolutamente fundamental. E quando se fala de forma estratégica, a mídia, a exposição da mídia, o que se fala, o que se deixa de se falar, quais informações devem ser compartilhadas, é uma das habilidades a ser permanentemente desenvolvida. Outras são as próprias questões do jogo processual, se posso chamá-lo assim. Quer dizer, a tomada de decisões. Então, a calma, o cuidado com a pressa, alguma hesitação às vezes, que pode parecer demora, é na verdade um caminho que está sendo pensado para obter melhores resultados. Não ser pego de uma forma desavisada, pretendendo ajuizar ações ou recursos de uma forma desmedida e que podem causar prejuízo bem importante, e isso passa, e aí me parece, passa por ter uma outra leitura do fato e das pessoas, como, por exemplo, alguma dose de psicologia, uma boa dose de filosofia, um cuidado com as pessoas que estão próximas, como, por exemplo, familiares de vítima, familiares de acusados, para que a gente possa também dosá-los nas suas ansiedades, nas suas dores, sem, de modo algum, minimizar, mas mostrar que algumas condutas que se espera do advogado, porque quase sempre a gente lida com a urgência, que é a prisão ou a liberdade, às vezes isso pode ser obtido de uma forma melhor, com mais cuidado, ainda que demore um pouquinho. Então, trabalhar essa psicologia com as pessoas, ela pode facilitar, é uma habilidade que a gente pretende continuar desenvolvendo. E aqui nós estamos num local em que se mostra muito presente a necessidade de conhecer o ser, as pessoas, a psicologia, a ontopsicologia, os cuidados, né, a extração do melhor. Então, isso me dá garantia que melhorar essas habilidades é fundamental para a continuidade de um bom trabalho do criminalista. Não diria só do criminalista, mas, né, ficando aqui na seara desse podcast, sim, do criminalista. E nessa linha, Mário, vocês dois são formadores dos atuais e futuros advogados criminalistas, dos nossos futuros operadores do direito, né? E olhando para esse jovem que está chegando na faculdade, que está iniciando a sua faculdade de direito e que tem vocês como inspiração de ser um advogado criminalista pela atuação, pelo renome, quais conselhos vocês dariam para esse jovem? E queremos ouvir dos dois. Dos dois, bom. Um conceito um conselho quase que óbvio, que é ler muito, que é estudar muito, mas eu acho que é entender que os livros técnicos, eles são boas ferramentas. Mas os livros de literatura, os livros de filosofia, os livros de psicologia, os livros que ensinam um pouco a entender a essência humana, são eles o que acabam nos constituindo efetivamente como pessoas. Uma chave de fenda, um martelo, eles são coisas importantes numa casa, mas eles não têm um papel protagonista. Tem papel protagonista uma obra de arte, tem papel protagonista um livro de literatura. Dentro disso tudo que o Mário falou agora, dominar o direito penal e processo penal, obviamente que é algo indispensável, mas sozinho isso não basta. A gente conhece muitos profissionais que conhecem o Código Penal e o Código de Processo Penal de cor e salteado, mas eles não conseguem lidar na prática penal. Por quê? Porque a área penal, em especial, ela exige uma compreensão da essência humana.
ela precisa que a gente precisa entender o que está em jogo, porque muitas vezes nós podemos chegar para um cliente que está sendo acusado e dizer assim, olha, esse fato que está sendo acusado a ti, que está sendo atribuído a ti, ele é um fato grave. Ele não é um fato tão grave quanto está sendo posto aqui, mas ele é um fato grave. Então, se a gente seguir a linha de tentar a tua absolvição, isso talvez seja mal compreendido pelo juiz. Porque o juiz vai olhar e vai ver assim, essa pessoa está negando a responsabilidade do que ela fez. Quem sabe a gente apresenta um meio termo aqui e diz assim, eu sei o que eu fiz, mas o que eu fiz está limitado a essas hipóteses. Então, às vezes, convencer o próprio cliente de que ele tem uma parcela de responsabilidade, mas é uma parcela de responsabilidade limitada ao que ele fez, isso ajuda o juiz a tomar uma decisão. Porque entre o juiz decidir entre o tudo e o nada, ele vai pender quase sempre pelo tudo. Principalmente numa sociedade altamente punitivista. Agora, se a gente mostrar para ele que tem o tudo e tem o quase tudo, ele pode ver que o tudo é demais. Então, esse processo de convencimento ele não é um processo meramente jurídico. Não adianta eu sentar com o código aberto e explicar para o cliente. Eu tenho que explicar para ele de uma forma que ele compreenda isso como ser humano, dentro das possibilidades de opções que ele tem a tomar. Então eu acho que a pessoa que quer ser um bom profissional da advocacia em especial, ela tem que conseguir compreender a essência humana. E isso não vão ser livros técnicos que vão auxiliar. Vão ser as diversas outras áreas do conhecimento que vão permitir essa compreensão. Seguidamente, os alunos perguntam como é que se cria uma tese, como é que se elabora um tipo de defesa, porque há no imaginário popular, e infelizmente ainda há, a ideia de que os advogados, e sobretudo os advogados criminalistas, sempre vão tirar, né, da cartola, do bolso, algo que ninguém pensou, que é uma criação, e que os advogados, especialmente os criminalistas, porque são bons oradores, porque são talhados para essa atividade, eles vão elaborar um cenário, né? E um cenário quase sempre que não seria um cenário verdadeiro. Então, a primeira tônica, e não é que isso nunca tenha acontecido, pelo contrário, em muito tempo da vida da atividade criminal isso realmente aconteceu, mas eram em tempos diferentes, e eu explico isso para os alunos, porque era um tempo que não havia interceptação telefônica, exames de DNA, uma série de provas digitais hoje que invalidam essas teses, assim, hoje consideramos, né, eu e o Bruno, absurdas de sustentar, porque é literalmente para passar vergonha, para perder a credibilidade. E essa é a palavra que eu procuro dizer para os meus alunos sempre, é credibilidade. Quando vocês, como profissionais, perderem a credibilidade, nada mais existe. Então, sustentar uma tese que não encontra amparo em lugar nenhum, apenas para satisfazer um desejo de negar o crime, de dizer que não tem autoria ou não tem materialidade, constitui um erro hoje absurdo, não vai levar a lugar nenhum, não contribui. Então, trabalhar com reparação de dano, com sinceridade, com credibilidade, com convencimento do juiz de teses que possam ser alternativas, mas igualmente boas do que o tudo e o nada, na minha visão, aquilo que eu procuro passar para os alunos semanalmente. Sejam leais ao processo, à prova dos autos, não distorçam jurisprudência, não distorçam situações que não existem, não criem fatos que não podem ser comprovados, trabalhem com a dúvida, porque é uma ferramenta do direito criminal, isso ok, o juiz também trabalha com a dúvida, mas não sejam... não trate isso como uma corrida de bastão que precisa ser o vencedor. Né? A gente precisa trabalhar e também chegar em casa no final do dia e ter a certeza de ter feito um trabalho bem feito. O melhor trabalho que pode ser apresentado, sem criar situações que levem, que potencializem risco de quebra da tarefa mais nobre da advocacia, que é manter a sua ética e a sua retidão e, por via de consequência, a sua credibilidade. Nós já, inclusive, nessa linha que o Mário disse, nós já, inclusive, recusamos clientes que queriam que nós sustentássemos determinada linha. Nós dissemos, não, essa linha ela não é razoável. Por quê? Porque entre um contrato e entre a nossa credibilidade vale mais. Claro. Então, assim, nós vamos sustentar tudo aquilo que for viável. Agora, nós não somos contratados para sermos a voz de uma tese absurda. Então, somente porque o cliente está contratando. Nessa linha, não tem essa possibilidade.